irmãos? Tudo bem com vocês? Que Jesus Cristo esteja abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu quero compartilhar uma palavra hoje muito importante no que diz respeito a despertamento sobre as circunstâncias que estão nos cercando, nos rondando. É algo que obviamente nós já sabemos, algo que falamos sempre que possível, mas é uma realidade nesse tempo. Para nós entendermos um pouco a respeito disso, eu quero ler com vocês em Mateus capítulo 10, verso 16, que diz assim: Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. É interessante que Jesus Cristo ele diz assim: olha, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Ovelhas são animais pacíficos, animais sem algum tom de violência, de agressividade. Em contraponto, os lobos são velozes, são extremamente violentos, carnívoros, são animais capazes de prejudicar, causar dano aos que são do seu próprio grupo, da sua própria matilha. Então, nós, na condição de ovelha, nós estamos vivendo nessa circunstância no mundo. Nós estamos em meio a lobos, e lobos são extremamente velozes, são carnívoros. E é por isso que Jesus Cristo lhe diz: olha, vocês precisam ser astutos. A astúcia, no bom sentido da palavra, é não deixar se enganar. Astuto é ser esperto. E nós não podemos, de fato, nos deixar enganar, irmãos. Nós não podemos encarar essa pandemia como um momento crítico sanitário tão somente. Há uma crise patogênica, sim, isso é inegável. Nós precisamos manter o isolamento social, porque essa doença ela é extremamente contagiosa. Entretanto, ela faz parte de uma agenda que está sendo seguida a risco pelo conjunto de ideias que é denominado Nova Ordem Mundial. Existe um grupo seleto, restrito de ideias, de agendas a serem cumpridas. Há uma plataforma que está sendo preparada, ou seja, vem sendo preparada ao longo desse tempo. E nós precisamos de astúcia. Nós não podemos nos deixar sermos enganados pelo sistema. Jesus ele já nos deixou tudo preparado. A Bíblia inúmeras vezes nos manda sermos vigilantes. E essa fala de Jesus dizendo que nós estamos sendo enviados como ovelhas em meio a lobos é crucial. E nós entendemos muito o momento em que estamos vivendo e nos inserimos dentro desse contexto. Existem lobos, existem pessoas preparando o caminho para que o anticristo ele venha a se manifestar. E eu me recordo que há um tempo atrás nós pregávamos sobre isso, nós falávamos a respeito disso, e eu creio perfeitamente que existiam muitas pessoas que achavam que essa realidade era para um futuro distante. Nós já estamos contemplando o início desse caminho. As coisas já estão sendo preparadas. A ideia já está formatada há muito tempo. Tendo dito isto, vamos ver o meio que estão usando para a implantação desse sistema, que se chama a Nova Ordem Mundial, que está preparando a plataforma para que o anticristo possa se manifestar. A implantação desse sistema está sendo feito pelo controle da sociedade. A sociedade precisa ser tolhida em seus princípios em relação a discernimento, em relação ao pensar.
em relação a discernir, a entender os tempos. Então, o controle da sociedade, ele começa por meio da restrição da liberdade do povo. É o que estão fazendo conosco, irmãos. Esse novo sistema, essa nova ordem mundial, que não é ficção, não é uma história em quadrinhos. Eu sei perfeitamente que existem muitas pessoas que, quando ouvem falar a respeito de nova ordem mundial, associam a ficção, a uma história inventada. Muito pelo contrário, isso é real. É uma verdade vertente, patente, que está tomando corpo, tomando proporções em nossos dias. Então, o que eles desejam fazer? Restringir a liberdade do povo. E a Covid é uma ferramenta. O que nós estamos vivendo, irmãos, é um ensaio, um protótipo para a implantação de algo maior. A pandemia é a ferramenta usada para adestrar e tolher o direito de liberdade que as pessoas possuem. Muitas pessoas já estão apontando, creem perfeitamente que esse vírus ele foi criado em laboratório, com um propósito. E quando nós perdemos esse direito de ir e vir, que é garantido pela Constituição da nossa nação, a Constituição de 88, o artigo 5º diz que nós temos o direito à autonomia de ir e vir. A primeira coisa que esse conjunto de pessoas, de ideias, está implantando como um ensaio, como um protótipo, é tolher a liberdade do homem, tolher a liberdade das pessoas, para que elas percam o seu direito de liberdade. A liberdade está sendo restringida. E não nos enganemos, irmãos. Esse vírus, ele é, como eu disse a vocês, um ensaio, um preparatório para algo maior. Há um cientista que diz que essa pandemia, ela é a porta de entrada para outra que virá no seu tempo devido, que irá dizimar milhares, bilhares de pessoas. Então, o controle populacional faz parte dessa agenda da nova ordem mundial. É preciso enxugar, é preciso diminuir a quantidade de pessoas. E sendo mais objetivo, aqueles que são pobres, aqueles que são de uma idade mais avançada. Jesus disse, olha, vocês precisam ser astutos. Não podemos nos deixar enganar. Eu falo para você que é cristão, definitivamente, nós estamos à porta da manifestação do anticristo, que irá romper essa entrada e irá se manifestar ao mundo. A porta já está se abrindo. E existem muitas pessoas que irão passar por essa porta. Glória a Deus, porque nós já atravessamos a porta, a nossa entrada, e nós estamos no caminho que é Jesus Cristo. Agora o que eu tenho para falar a você é algo muito sério. Principalmente os cristãos, aqueles que ainda não são convertidos precisam entender isso. Mas para nós que somos cristãos, não é tempo de buscar as coisas que são desse mundo. Nunca foi. Mas o alarme está soando. Hoje não é tempo de buscarmos as coisas que são terrenas. Trabalhe, conquiste o seu dinheiro, mas coloque a sua mente nas coisas que são do alto. Simplesmente isso. Lucas vai dizer o seguinte no capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a visão dos cegos, e para também libertar os oprimidos.
Nós estamos falando, irmãos, que o controle da sociedade é uma ferramenta poderosa dentro dessa plataforma da nova ordem mundial. E a proposta do Evangelho sempre foi trazer liberdade. O diabo no Éden, no início, tentou privar o homem dessa liberdade em Deus, plantando o pecado no coração daqueles que lá estavam junto com Deus no jardim. Jesus Cristo veio nos trazer liberdade. Lucas, ele manifesta a fala do Cristo dizendo, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, para quê? Para trazer liberdade, boas novas a vocês que estão oprimidos, que passam por enfermidades, vocês que são pobres. Então a proposta do Evangelho é trazer liberdade, é libertar o homem. A proposta da nova ordem mundial é tolher a liberdade do homem, restringir o direito que nós temos. Isso é algo muito sério. E nós precisamos definitivamente entender isso e viver dentro desse contexto, como se nós não fôssemos desse mundo, como diz as Escrituras Sagradas, e como de fato nós não somos. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós podemos perfeitamente estar vivendo dentro desse contexto, mas não nos associarmos a esse princípio que estão tentando e irão conseguir plantar, porque isso é o início para que coisas maiores aconteçam. Estamos vivendo um ensaio, como eu disse. Essa pandemia é para testar a capacidade do homem de ser encabrestado, de ser limitado, tolhido nas suas ideias, nos seus pensamentos. Estão nos testando, querem saber se seremos domesticados. Essa é a grande verdade. Estão fazendo um grande laboratório nesse tempo com essa pandemia. E existem coisas que já estão sendo lançadas de forma sorrateira, como aplicativos, para saberem onde nós estamos, se estamos dentro dos nossos lares ou estamos nas ruas. Já estão medindo a temperatura do corpo quando nós entramos em um determinado lugar. Já estão plantando o conceito de que, por meio dessa pandemia, o dinheiro físico ele é sujo e, por consequência, ele traz N enfermidades. Já estão tentando restringir também a moeda para lançar, sim, uma única moeda a ser circulada. Já há a eminência de pessoas se levantando como líderes nesse tempo para unificar a religião, para unificar a política. Irmãos, nós precisamos estar atentos. Jesus disse, olha, vocês precisam ser observadores do que está à volta de vocês. Vocês estão em meio a lobos, a animais que querem devorar a vida de vocês. O diabo é como um leão que ruge, ele está bradando, ele está ao derredor. Nós precisamos entender de uma forma definitiva que o controle da sociedade é o caminho que a nova ordem mundial está trilhando. E, irmãos, quando nós perdemos essa liberdade que eu acabei de mencionar com vocês, nós estamos à mercê do medo. E a proposta do medo é dominar a mente humana. O medo é uma ferramenta poderosa de guerra para abater emocionalmente o adversário. É uma arma poderosa. Quando nós estamos com medo, nós estamos acuados. Nós estamos tímidos. A nossa mente ela é vinculada ao pavor que toma a nossa alma. Então, o que é essa agenda denominada
a nova ordem mundial pretende fazer é controlar também a sociedade por meio da instabilidade emocional. E como fazer com que o homem seja instável? Como fazer com que uma sociedade seja instável? Você precisa inserir o medo no meio dela. E de forma particular, o medo que nós temos tido é o medo dessa doença, dessa enfermidade, que tem alcançado pessoas, sim. Infelizmente, muitas estão morrendo, mas proporcionalmente ainda não é um nível elevado de morte, porque há um ensaio, há um protótipo, mais uma vez eu digo, para saber como nós reagiremos, como a sociedade reagirá em meio a tudo isso. Há algo maior que ainda será liberado, que ainda será lançado em meio à sociedade em relação à doença, que trará um medo ainda maior. Então, irmãos, a instabilidade na sociedade é a ferramenta que eles estão usando. O medo paralisa. O medo faz com que nós sejamos conduzidos pela sensação de fracasso e derrota. Entendamos isso. O controle populacional é feito por intermédio de instabilidade, de medo. É feito por intermédio da restrição da liberdade. Assim eles conseguem juntar a massa de manobra, o povo. Ah, irmãos, eu creio que essa vacina aqui, na minha percepção, já há, estão apenas escondendo, estão apenas omitindo para que no determinado momento eles a liberem. Essa vacina, eu creio que ainda não será e não fará parte da grande marca, ou a marca da besta, como a Bíblia ela nos menciona. Eu creio que nessa nova pandemia que dizimará bilhões de pessoas, essa marca será liberada aos homens. Eu gostaria que você se tranquilizasse. Quando isso acontecer, a igreja não estará mais aqui, porque nós não receberemos a marca da besta, a marca do anticristo, porque nós já possuímos a marca de Jesus o Cristo. Nós temos o sangue do Cordeiro sobre nós, sobre a nossa família, que entende que Jesus Cristo é o Senhor. Então vamos enfrentar essa luta, irmãos, como soldados. Soldados que sabem que já obtiveram a sua vitória por meio de Jesus, o nosso Salvador. Seja atento, porque nós estamos em meio a lobos, e lobos sedentos por vidas, lobos sedentos por implantarem a proposta. E essa proposta é dominar a sociedade global por intermédio de uma nova ordem mundial. Nós somos de Cristo, somos separados por Cristo. Nós temos a sua marca, como eu acabei de dizer, acabei de falar. Esteja atento, esteja atento. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Trabalhe, conquiste, cumpre, mas saiba que a plataforma já foi preparada. A agenda está sendo cumprida da nova ordem mundial. E nós estamos vivendo um tempo de ensaio, onde nós estamos sendo observados, onde a sociedade mundial está sendo testada para algo maior.
Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família em meio a essa circunstância que nos envolve. Saiba que você possui a mente de Cristo. Saiba que você possui a paz. Não a paz que o mundo pode oferecer, mas a paz que Cristo proporciona àqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Estamos vivendo esse tempo. Coisas piores ainda acontecerão. Mas quando essas coisas acontecerem, quando o anticristo se manifestar, a igreja estará com Jesus no céu participando das bodas do Cordeiro. Se alegre e se regozije nisso. Eu me alegro, irmãos, porque eu estou vivendo um tempo onde eu estou observando com os meus olhos essas coisas acontecendo e isso aumenta a minha fé e deve aumentar a sua fé. Jesus está voltando. Aleluia! Jesus está voltando. Agarre-se nessa promessa e nos alegremos nisso. Amém? Deus te abençoe.